Estão vendo aí? Bom, a Samantha, eu acredito que já explicou bem aí, tá? Sobre essa questão Vocês estão vendo a tela aí? De como funciona, já foi um bom trabalho, né, que nós temos sobre a fisiologia do olfato, do paladar, que é essa interação, né? Paladar é a interação entre os gostos, né, e o olfato, tá ok? O papel do olfato, né, as moléculas aromáticas ali que você quebra, que é uma quebra dessas moléculas quando você mastiga, né? Então, esses receptores, que são as papilas gustativas, vão receber isso, vão enviar para o cérebro, né? Que vão transmitir. Lembram da memória lá? Aquela entrada USB onde você vai entrando as memórias ali, né? Então, o paladar, né? Elas vão estar localizadas principalmente na língua e vão detectar esses gostos, né? Esses 5 gostos básicos, tá ok? E vão enviar. E aí vai haver, então, essa integração sensorial entre o olfato e o paladar, que vai te dar isso. Aqui vocês têm mais algumas informações, né? E uma coisa que é importante, tá? A Samantha já colocou ali, inclusive, nós temos que lembrar sempre que aromas, sabores e produtos, eles têm componentes culturais, às vezes. Então, quando a gente vai preparar as nossas harmonizações, é importante a gente pesquisar, né, se existe algo que limite o uso de insumos, o insumo de ingredientes, né, ou favoreça esse uso desses ingredientes ou de insumos. Tá? Né? Quais são as alternativas que eu tenho? O que eu tenho disponível? O que eu conheço que é igual, parecido, substitui, entende? Então, componentes culturais, você não pode fazer uma harmonização para uma cultura árabe da mesma forma que você faz uma harmonização para uma cultura protestante, assim como você não pode fazer essa mesma harmonização, repetir a mesma harmonização para uma cultura católica, por exemplo. Que nós temos componentes culturais. Tá? Então, isso é importante nós, como sommeliers, lembrar desses componentes culturais. Às vezes, tem lugares que isso é mais presente, tem lugares que isso é menos presente, mas é importante nós sempre lembrar disso. Leomar, pode falar. Não só contribuindo aí nessa parte da cultura, né? Assim como que ela disse que não é muito, enfim, favorável a fazer harmonização com comidas, charuto, né? Mas também, se tu for, por exemplo, numa feijoada, querer harmonizar com espumante, com champanhe, uma feijoada, né? Não vai combinar isso pelo próprio teor da comida, que é uma comida pesada. Sim, né? sim. Então, fica um desnivelamento violento, né, ali. Então, a importância dessa pesquisa antes de ir para uma harmonização é crucial, porque tu acaba indo mal preparado para isso, tu corre o risco de, no caso, tu vai lá de estragar a cachaça porque tu tá harmonizando com algo errado. Tu acaba estragando a harmonização, enfim, o teu evento, a tua proposta, e acaba estragando também a comida, e no caso, a bebida errada, né? Então, e perdendo o cliente para sempre, né? Nós temos que lembrar que o cara está trabalhando com memória. Se nós despertar memórias ruins no cara, isso aqui eu lembro de algo assim terrível na minha vida. Entende? Então, as memórias, né? As memórias sensoriais, né, mesmo? Então, nós acabamos perdendo, né? Então, isso que o Leomar colocou aqui é exatamente isso. Nós temos que nos preparar para fazer, não é chegar e fazer qualquer coisa, não é? Inclusive, nós temos que saber quais são as formas de harmonizações que nós vamos entender agora. Nós já aprendemos lá no curso, mas nós passamos assim correndo sobre isso.
Tá? Aqui elas estão bem discriminadas. Quais são as formas que nós temos de harmonizar? Equilíbrio. É quando nós não ressaltamos um gosto, um sabor. Assim, ó, é o segundo terço do charuto com a amburana. Tá? Quer dizer, vai dar aquele equilíbrio. Vai dar aquela tranquilidade. Vai dar aquela, tá? Semelhança. Então, o salgado, por exemplo, o que eu tenho aqui? Salgado com umami. A carne. Carne salgada. Carne no ponto, o sal no ponto. Tem umami, o queijo, o tomate, tá? O tomate seco, a rúcula tem sabor umami. Tá? E essas coisas ficam boas com sal, ou seja, há um equilíbrio entre os ingredientes que eu estou usando. Tá? O doce com o umami também. A goiabada com queijo. Tá? O amargo e o salgado se equilibram bem também. Então, essas formas de harmonizações. A semelhança é quando eu busco intensificar um gosto ou um sabor específico. Por exemplo, doce com doce. Um doce de chocolate. Algo mais encorpado, né? Com uma cachaça mais encorpada, salgado com salgado, tá? Por exemplo, um queijo com uma cachaça de Paraty, que tem essa pegada salgada, e ela tem uma denominação de origem, porque as canas são cultivadas na beira do mar, e ela tem essa pegada, essa finalização salgada. Então, vai combinar bem com um queijo mais curado, com um trabalho, mesmo uma cachaça branca, por exemplo. Né? O ácido com ácido, amargo com amargo, uma semelhança. Você vai ter ele é parecido com o equilíbrio, ele vai tender também a um equilíbrio, tá? Ele não vai te dar uma experiência, uma oscilação de experiência. Outro é o contraste, não é? Quando eu vou contrastar o doce com o salgado, por exemplo, uma cachaça de amburana com uma carne mais salgada, com uma carne mais assada, né? Com um processo, com torresmos. Tá? O ácido com o doce também, ele vai dar um contraste. O amargo com o doce, o ácido e o salgado. Tá? Lembrando que o contraste perfeito, os contrastes perfeitos, quais são os contrastes perfeitos? O doce com o salgado e vice-versa, salgado com doce, e o ácido com o amargo e vice-versa, né? Esses são os opostos, mas há outros contrastes, né? Posso, por exemplo, fazer um contraste do ácido com o doce, acrescentar o sabor doce ao ponto de ter um contraste, por exemplo, né? Ou de o maior ou menor, ou de intensificar, né? Ou de diminuir esse contraste, por exemplo. Aqui é a dose, tá? E o corte, né, também, que é quando eu coloco, né, o umami, geralmente, ele combina com todos. Claro que você não vai combinar carne com doce. Mas o queijo, por exemplo, também tem umami e vai combinar com doces. Entende? Tem o tomate, por exemplo, você pode combinar em saladas, em várias coisas. Você pode combinar, inclusive, em coquetéis. O margarita, né, é feito com tomates, tá? Molho de tomate. Ok? E aí, o corte. Então, essas são as formas de fazer as coisas, né? De harmonizar. Seja um charuto, seja alimento com bebidas, seja bebidas com outras bebidas, né? E elas podem ser invertidas, alteradas, variar a quantidade desses ingredientes que são utilizados, né? E aqui nós temos muitas harmonizações, sugestões de harmonizações, né? Tá? Aqui tem diversas, que é uma referência, não é exatamente o que você vai fazer,
mas são referências de pratos dentro daquelas harmonizações, dentro dessas formas de harmonizações aqui, ó, que você pode fazer, né? Cachaça branca, cachaça branca neutro, levemente ácido com frutas, a caipirinha, feijoada com pratos gordurosos, então aqui tem várias, né? E aí tem uma coisa importante também, nós não podemos esquecer que a visão também faz parte da percepção sensorial, ok? Então, apresentar as coisas bem, de forma agradável, organizada, destacar as cores, né? A primeira impressão é a que fica, tá? Então, é importante a harmonização de aromas e sabores, mas é importante uma apresentação que justifique uma boa experiência de consumo. Beleza? E aqui, ó, tem a mais prática de todas as tabelas. Ela não é minha, ela está disponível na internet, tá? Mas ela te dá de forma prática, eu utilizo ela porque ela te dá de forma prática os princípios da harmonização. Ou seja, se você tem cachaças mais leves, você vai harmonizar com pratos mais tranquilos, mais leves. E eu acho que você vai evoluindo para os sabores terciários, ou seja, aqui, ó, eu tenho aromas primários, tá? Aqui eu tenho aromas primários, secundários, alguma coisa terciário. Aqui, ó, já tenho, por exemplo, um pouquinho mais de aroma terciário, né? Aqui eu já começo a ter aromas terciários, aromas relacionados aos barris, às madeiras, né? Aqui eles começam a ser predominantes. Então, pode ver, ó, que vai haver uma evolução do corpo sensorial dessa bebida, tá? E desses pratos com os quais, desses alimentos, né? Com os quais eu vou combinar. Eu não vou tomar uma cachaça, por exemplo, aqui uma cachaça que tem uma graduação alcoólica alta, que tem digamos que é envelhecida 3, 4 anos, armazenada em carvalho, com um caldinho. Quer dizer, não vai combinar. Entende? Não vai ter essa complementaridade, esse equilíbrio. Esse contraste não vai ser um contraste de uma boa experiência sensorial. Okay? Então, você tem que ir adequando, de acordo, você tem que conhecer o produto que você tem, as características do produto que você tem, ou dos produtos que você tem. Ou você tem que conhecer os sabores básicos, os gostos básicos dos alimentos que você vai colocar ali, né? Gosto predominante, né? Desses alimentos e as características das bebidas. Então, esse esquema aqui, ele mostra bem isso, né? E aí a questão da água, tá? Não precisa se deter muito aqui, mas a água é fundamental você tomar água durante o dia todo. Já levante de manhã cedo tomando água, que você vai ter uma boa saúde. E quando você consome bebidas alcoólicas, e principalmente bebidas destiladas, todas, né? Mas quando você consome bebidas destiladas, bebidas alcoólicas, você precisa usar bastante água, porque o álcool ele tem afinidade com as moléculas da água e ele desidrata o corpo. Ele forma, né,
ureia, né? Você vai ter uma desidratação. Você vai expelir água. Então é importante que você reponha essa água. Além disso, você está usando outros elementos ali, onde você precisa manter, por exemplo, as tuas papilas gustativas, o teu paladar e o teu olfato limpo, para que você tenha a melhor experiência possível, né, para as pessoas. E isso você tem que explicar para as pessoas, tá? Nós, como sommelier, nós temos que explicar para as pessoas, olha, consumam água. Consumam água. Nós vamos fazer um evento, nós temos que disponibilizar. Uma das preocupações é você disponibilizar uma água de qualidade, tá? Uma água de qualidade. Inclusive, você pode, para quem entende bastante, você pode dosar o paladar dessa água, tá? Porque se ela é uma água mais alcalina, ela vai ser um pouco mais amarga. Se ela é uma água mais ácida, ela vai ter outras características minerais, entendeu? Então você pode, inclusive, mas não é necessário, não se chega a tanto, né? Mas é possível você fazer um equilíbrio, por exemplo, a partir do próprio pH da água que você utiliza nisso, tá? Mas, então, a água também é muito importante. Então, nós os sommeliers, quando vai fazer degustação, seja pessoal para nós, ou seja para um evento social, um evento, né, pago, nós temos que ter isso. E aqui nós entramos, então, nos gráficos comparativos, pessoal. Hoje nós vamos... gráficos comparativos. Isso aqui é uma ferramenta composta por 2 gráficos que são complementares. Então, é uma ferramenta que é composta por 2 gráficos complementares. Tá. O primeiro, ele vai permitir comparar os aromas e os sabores das diferentes amostras de cachaça, as madeiras, as idades, o envelhecimento, enfim, as características do produto cachaça. O segundo gráfico, que na verdade é pelo onde a gente começa, ele vai destacar os gostos básicos presentes nesses alimentos. Os gostos: amargo, doce, ácido, salgado, humano. Tá? E vai permitir também a seleção de acordo com a harmonização proposta, por equilíbrio, por semelhança, por contraste, por corte. Então, você vai usar esse gráfico para você ter uma assertividade na escolha e na definição dos produtos que você está usando. E você parte, tá, do conhecimento do gosto básico, do gosto predominante do alimento, ok? Do prato. Então, você parte daí. E a sobreposição dessas amostras, então, ela vai permitir avaliar quais são, né, esses aromas e sabores presentes, né, e quais são os gostos predominantes, os gostos básicos e os aromas predominantes ali nisso, tá? Então, esses gráficos é usado para ter uma assertividade, para não errar. Aquilo que o Leomar falou anteriormente ali, é o planejamento, né? E para você, por exemplo, quando você tem vários pratos, para você saber o que você tem ali. Se você tem, o quanto você tem, qual é a média que você tem de amadeirados, de frutados, de florais, de aromas primários, secundários, terciários, por aí vai, tá ok? Então, os gráficos comparativos de aromas, sabores e gostos são úteis na definição dos produtos, no arredondamento de uma experiência de harmonização, tá ok? Então, sem mais delongas, o que a gente usa nos gráficos? Você vai usar, pode usar uma taça ISO, você pode usar as fichas, aquelas fichas de avaliação sensorial descritiva, você pode fazer uma pré-seleção dali. Você vai usar esta roda de aromas também, aqui que é básica, né? O que é a roda de aromas? A roda de aromas é uma ferramenta auxiliar da memória.
é uma ferramenta visual auxiliar da memória. Estes gostos, esses aromas, estas características estão na tua memória. Então, você olha aqui para auxiliar a tua memória semântica a acessar isto. Tá ok? Beleza? Então, isso é uma ferramenta. Então, agora a gente vai entender, né, estes gráficos aqui. Então, você vai utilizar uma taça ISO, né, a roda sensorial aqui como referência para identificar essas cores, aromas, né, e por aí vai, tá? E utilizar essas fichas descritivas. Ok? Beleza? Vamos ver se a gente está aqui. Eu acho que eu vou ter que fechar ele. Vamos ver aqui. Mudar tela ou janela. Ah, tá aqui ele, ó. Alternar a janela. Pessoal, vocês estão vendo um gráfico aí? Estão vendo o gráfico? Mas que beleza! Esse gráfico esse dia desconfigurou, deu uma confusão. Então, isso aqui é tudo cheio de fórmula, deu uma confusão para mim refazer ele. Por aí vai. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, ó, eu já tenho um preenchido aqui, ó. E depois eu vou mostrar para vocês como preencher. O que que você vai fazer? Você vai começar, na verdade, por esse gráfico de baixo aqui, ó. Tá. Por esse, ó, você tem dois gráficos aqui, ó. Estão olhando a tela aí, tá todo mundo vendo? Todo mundo vendo aí, né? Tá? Eu tenho preenchido aqui, depois eu vou despreencher, é para vocês entenderem a dinâmica do processo. Aqui, ó. Você vai começar por este aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um prato. Eu tenho um prato salgado. Eu vou identificar, eu nunca tenho um só gosto. Eu vou ter alguns gostos. Se eu tenho salgado, eu tenho predominante. Aqui eu vou usar uma nota, tá? Que vai ter que fechar 10. Ok? Então, eu vou ter, por exemplo, um prato salgado. Eu tenho a predominância, tá? Ó, o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Eu vou tirar aqui, ó. Vamos botar tudo zero. Vou botar tudo zero. Tá? Ó, ele desapareceu o gráfico. Eu tenho um prato salgado. Qual salgado ele é? O que ele é predominante? Ele é predominante. Então, ó, o que acontece? 1 a 10. Quando eu estou 5, eu estou no equilíbrio. Tá? Uma nota, por isso que, assim, ó, eu vejo que às vezes o cara coloca assim, não, vamos fazer o seguinte, é de 5 a 10. Então, você tem que compensar. Então, 7,5 vai ser o teu equilíbrio. Então, se eu tenho um prato salgado, eu tenho lá, digamos que esse prato é 6 salgado. Mas eu tenho outro sabor associado. Qual é esse outro sabor? Possivelmente, eu posso até colocar aqui humano. Por exemplo, aqui, salgado humano. Vamos colocar aqui, tá? Barra humano. Tá? Eu vou ter aqui, digamos aqui, ó, carne ou queijo, alguma coisa lá, eu vou ter aqui 3 umami. E eu vou ter um residual amargo, tá? De 1. Tá? Ou não precisa. Tá aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o gráfico, ó. Eu tenho 2 sabores aqui, onde o meu sabor predominante é o salgado e o umami. Tá ok? Então, essa é a minha definição do meu prato aqui. Tá? Opa! Aqui, ó, eu tenho outro gráfico editável que eu posso atribuir notas e identificar quais são os aromas que eu tenho aqui, os aromas, os sabores. Aqui é mais sabores, porque eu estou falando em harmonização.
Então, eu identifico mais sabores, retrogosto. Tá? Isso aqui tudo é editável, ó. Isso aqui eu posso editar, por exemplo, ó. Tá? E eu posso ter aqui, ó, se eu tivesse estas características, vamos trocar aqui, ó, aqui, ó, como é editável, ó. Vamos botar aqui primário. Primário. Aqui nesse medicinal, vamos botar secundário. E terciário, tá? Gostos, sabores. Tá? Entenderam? Eu fui lá e mudei. Então, aqui, ó, eu posso colocar o que eu quiser. Aquilo que eu estou procurando. Por exemplo, no caso dessa cachaça. Eu tenho uma cachaça aqui, ó, com leves herbáceos. Ok? Eu tenho um prato salgado. Então, o que eu preciso? Eu preciso de adocicados. Tá? Que tivesse uma predominância mais de adocicado, vai depender do tipo de harmonização que eu estou fazendo, se por contraste, se por equilíbrio, tá? Se por corte, se por... Entenderam? Qual o tipo de harmonização que eu estou fazendo? Mas vamos fazer uma aqui por contraste, então, digamos assim, ó, ele vai ter uma predominância de adocicados, ele vai ter... Eu não posso ter muitas especiarias, talvez, porque eu tenho uma carne aqui. Então, eu não posso ter muitas especiarias, mas eu posso ter amadeirados, tá? Eu posso ter alguma coisa defumada, vamos aumentar aqui, ó. Então, uma cachaça, quer dizer, eu preciso de uma cachaça mais envelhecida, tá? Eu vou ter menos aroma primário aqui, ó, vamos dizer, vou ter uma de aroma primário, vou ter um pouco de aroma secundário também, vou ter, mas aqui de aromas terciários eu vou ter mais um equilíbrio lá, 5, vou ter uma cachaça bem equilibrada de aromas terciários. Olha o gráfico que deu. Tá? Então, essa seria a minha amostra 1. Tá, ok? Amostra 2. Então, seria, por exemplo, um prato doce. O que eu tenho aqui? Eu tenho um doce como predominância. Tá? Eu tenho, digamos que é um umami, por exemplo. Tá? Um queijo com goiabada. Ou algo assim. Qual cachaça combina? Que tipo de harmonização eu vou fazer aqui? Vamos trocar aqui também, ó. Vamos botar primários. Sempre tu vai ter que fazer de parear elas, né? Para dar um gráfico correto, você vai sempre tem que parear. Secundários, tá? Terciários. Eu estou fazendo isso aqui para vocês verem como vocês podem colocar aqui aquilo que vocês identificarem na taça. Vocês vão lá, identificam, vocês colocam aqui e atribuem uma nota. Quanto disso existe aqui? Tá combinando com o meu gráfico lá de doce, salgado? Entendeu? Com o gosto predominante do prato. Então, aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, eu tenho mais aromas primários, secundários, eu tenho 1 aqui, tá? E aqui eu tenho terciários, digamos que eu tenho aqui também 5, também é bem equilibrada, tá? Ó, deu outro gráfico, tá? E assim vai para cada amostra, ó. Por exemplo, aqui, ó, um umami, onde predomina um umami. Tá? Doce de leite, por exemplo, onde tem doce e umami. Tá? O umami tem um componente amargo também. Então, por exemplo, um queijo bem curado, ele tem um componente amargo, ele tem um componente salgado. Então, você tem que identificar o principal aroma, o principal sabor, o gosto e aqueles que estão associados também.
Entenderam? Aquilo que está associado. Quais são os outros, o outro gosto, os outros gostos que estão associados. Por exemplo, pão. Ou não, melhor ainda, um bolo doce. Ele tem um outro sabor que é associado, que é o do amido, que ele tem um residual amargo. Então, você tem que considerar isso quando você vai fazer isso, tá? Assim, a amostra 4 também, tá ok? Olha aqui, ó, você pode selecionar, né? E aqui, a sobreposição. Então, o que eu tenho? Mas para aí que nós vamos ter que botar uma coisa aqui. Nós vamos ter que parear elas aqui, ó. Aqui vamos botar os primários. Lá. Aqui os secundários. E aqui os terciários. Vamos parear todas elas. Mesma coisa aqui. E aqui os terciários. Tá. Aqui, ó, na sobreposição, com o tempo, vocês vão conseguir fazer o seguinte: colocar aqui aroma primário, aroma secundário, aroma terciário, aroma primário, aroma secundário, aroma terciário. Mas, por enquanto, nós vamos deixar assim. Secundários e terciários. Entenderam? Então, ele é todo editável. O que eu não posso... Olha aqui, ó. Então, aqui, o que eu tenho de predominância? E eu tenho uma média. Olha ali, ó, no gráfico, ó. O que eu tenho de predominância? Eu tenho predominância de aromas terciários na bebida entre as 4 amostras. Aqui nesse gráfico de sobreposição, eu consigo ver qual é a média dos aromas e sabores que eu tenho, tá? Na harmonização. Eu consigo entender a harmonização. Aqui. E aí, em relação aos outros lá embaixo. Olha aqui, ó. Eu tenho predominância de aromas terciários. Eu tenho frutados aqui, ó. E aqui eu tenho as amostras também, quanto elas me dão, ó. Tá? Ok? Ó, de adocicados eu tenho predominância. Especiarias eu tenho bastante aqui também, ó. Tá lá a média, ó. Adocicados, ó. Tá ali a média, ó. Tá? Terciários, ó. Tá ali a média, ó. Tá aqui a média, aqui embaixo, ó, também, ó. Tá? Então, olha como deu um gráfico de média bem dimensionado. Os outros gráficos não dão tão bem dimensionados porque tem algumas coisas que eu tenho mais e outras eu tenho menos. Mas, geralmente, um gráfico de harmonização, aqui, ele vai dar um gráfico de média bem dimensionado. Ok? E olha aqui, ó, o gráfico dos alimentos. Olha ali, ó. Tá? Olha como eles são os mesmos, ó. Tá? Olha ali, ó. Tá aqui ele, ó. Tá? E olha a média, o que deu lá também, ó. Um gráfico bem dimensionado. Aqui eu tenho alguns números, ó, que me dão o que é predominante. O que eu tenho de predominante, né, nesta harmonização com esses 4 pratos e essas cachaças? Eu tenho salgado. Tá? Eu tenho salgado e umami aqui. Se os pratos fossem outros, entendeu? Eu vou escolher os pratos e vou identificar aí. Tá? E eu tenho amadeirado, eu tenho adocicados, eu tenho a boa incidência alcoólica,
eu tenho uma incidência de defumados, quer dizer, eu tenho uma harmonização que possivelmente seja uma harmonização com uma boa experiência de consumo, tá? Este gráfico último aqui, vocês não precisam mexer, tá ok? Vocês não precisam mexer. Daqui a alguns dias eu vou, inclusive, dar uma ampliada nele e eu vou disponibilizar um gráfico mais atualizado. Tá? Esse gráfico, quem criou ele originalmente foi um sommelier aqui do Brasil chamado Maurício Maia, mas eu dei uma trabalhada nele, tá ok? E eu vou fazer mais um trabalho dele de individualização dele. Até porque é Excel é aberto, né? Então, mas esse gráfico, então, originalmente ele foi criado pelo Maurício Maia. É importante deixar esse crédito também, tá bom? Então, você vai ter esse gráfico como um referencial, tá? Então, você só tem que preencher aqui, ó. Você só preenche, você não mexe aqui, ó, porque aqui, olha aqui, ó, eu tenho, ó, quando eu clico no 2, eu tenho médias lá, eu tenho fórmulas. Então, você não altera nas células verdes. Você vai digitar só nas células aqui, ó, nessas células cinza aqui, tá? E alterar aqui em cima, aqui, ó, os teus critérios, né? Os teus critérios aqui, né? Aquilo que você identificou aqui de aroma, de sabor, né? Das tuas cachaças. E mesma coisa aqui, ó, tá? Quando você digita aqui, tá? Você automaticamente tem uma média que vai se sobrepor aqui depois e vai te dar esse gráfico de média aqui, ó, no meio aqui, ó. Esse gráficozinho de média, que é o que vai te indicar, na verdade, né, o que você tem de média de sabor ali, né, o que você tem de predominante naquela harmonização, ok? Então, você pode fazer isso com 1, 2, 3, 4 pratos. Aqui nesse gráfico está até com 4, mas eu vou ampliar ele e depois eu disponibilizo para vocês, né, um gráfico, então, com mais possibilidades, tá bom? Mas se vocês brincar com esses 4 aqui, faz 2, cara. Faz 2. Ele vai sobrepor legal 2. Você harmoniza 2 coisas com 2 cachaças diferentes ou com 3 cachaças. Ele vai sobrepor e você vai entender para depois o funcionamento disso aqui, como você vai usar isso para você profissionalizar, para você criar cartas, para você criar harmonizações que são previsíveis, que você já sabe como elas se comportam. Então, é uma ferramenta de auxílio para a definição profissional de harmonizações. Com esse e-book sobre harmonizações, boa vontade para pesquisar. Tá? Boa vontade para pesquisar. Uma taça ISO. A roda sensorial da cachaça. E esse gráfico, se vocês dominarem essas ferramentas, vocês podem fazer eventos, vocês podem fazer workshops, vocês podem falar de bebidas, vocês podem explicar para as pessoas, vocês podem, e principalmente fazer eventos, acertar no evento. Vocês podem acertar no evento. Tá com dúvida? Vai lá, faz uma avaliação sensorial da tua cachaça, do teu... Né? Identifica os gostos, o gosto predominante e o gosto secundário que tem no teu prato. Tá? Faz uma avaliação, coloca no gráfico aqui e sobrepõe isso que você vai
vai entender perfeitamente se isso combina e se isso está harmonizado ou não, e como tudo é uma questão de prática. Você tem que praticar isso, tá ok? Se você tiver alguma dificuldade com o gráfico aí, ou estragar em alguma fórmula, é só me pedir que eu mando de novo, tá? Acho que não tem problema nenhum, eu acho que as fórmulas estão todas corretinhas aí, mas se faltar alguma... E outra coisa, vocês mesmos consertam, tá? Faltou ali, você sabe onde é que está, qual é a fórmula. Quem conhece Excel aí sabe consertar, tá? Mas pode me pedir que eu mando o gráfico de novo. Mas pratiquem isso. Comecem fazendo a sobreposição de duas. Comecem fazendo comecem fazendo uma harmonização por contraste com salgado doce. Pega uma cachaça de amburana, pega um torresmo, que é barbada de acertar isso, vai lá e faz o gráfico. Tá? Depois faz uma harmonização por complementar. Pega um doce com um doce. Ou pega uma... Entendeu? Faz uma complementar. Pega uma frutada, mais um frutado, pega umas frutas secas. Vai usando a criatividade. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Esse aqui é complicado mesmo, tá? Vamos ver o que nós temos no chat aqui. Vamos ver o que nós temos no chat. Vamos ver se nós temos algo no chat. Ah, mas ele não viu. O pessoal conseguiu acompanhar aí? Onde mudava no gráfico? Sim, vocês viram ali no gráfico onde acompanhava? Conseguiram acompanhar? Conseguiram? Sim? Tá, vocês viram ali onde mudava, onde eu ia mudando no gráfico? Sim, né? Então tá bom. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? O Eduardo está digitando, seu João. Ah, tá. Mas e você não conseguiu olhar a legenda para de funcionar. Tá ok, pessoal. Tá? Então é isso. O gráfico é isso aí. É vocês praticar agora, né? Organizarem pegarem pratos, pegarem cachaças diferentes, fazerem isso e entenderem a dinâmica do funcionamento das harmonizações. Né? E tá na dúvida, então o gráfico é para você acertar, né? Todo o processo quando você vai fazer um trabalho, né? Não só uma degustação, né? Não só entre bom e ruim, mas entre harmonizado, coisas que são complementares e que tragam uma experiência de consumo mais assertiva, não é? Pode falar, Leomar. Não só contribuindo novamente, né? Quando que, na hora de preencher qualquer tabela, enfim, né? Evento também ter o cuidado de escolher a taça ou o copo, né? Porque dependendo do copo, tu pode estragar uma bebida extra premium num tapa, né? Só no aroma tu consegue estragar ela, né? Então também ter esse cuidado, e um teste legal para essa tabela também é pegar a mesma cachaça e colocar em taças ou copos diferentes, que seguramente as características vão mudar.
né? Assim mesmo, até com o refrigerante dá para fazer isso, né? Não somente com o destilado, com a cachaça, mas qualquer bebida tem que ter também o cuidado de escolher a taça correta, né? O copo correto, enfim, né? E tem que ter, de novo, aquela coisa da pesquisa, né? Antes de harmonizar, antes de escolher, delimitar bem, tem que ter uma pesquisa, eu digo uma pesquisa grande, né? Mas um conhecimento por trás disso para chegar lá num determinado evento, harmonização, enfim, como queiram chamar, que para ter sucesso, né? Assim tu consegue agregar público, tu consegue educar, tu consegue ensinar também, né? E todos vão sair ganhando sempre através dessas experiências, né? E essa tabela que vai se ajustando é uma excelente ferramenta, né? Porque em meio a tantas harmonizações que tu faz, a tantas combinações, volta e meia tu acaba se esquecendo, né? E essa tabela aí veio agregar em muito, é uma ferramenta muito bem bolada, né? Porque aí tu pode até esquecer, mas eu tenho aquela determinada tabela 1, 2, 3, 4, vou lá procurar isso. E aí fica fácil, né? Um ganho de tempo também, né? Tu não precisa fazer novamente todos os testes. Tu sabe que com aquela cachaça ou com aquele espumante que seja, né? Uma brincadeira que fizemos um tempo atrás foi com espumante. Eu sempre detestei tomar espumante naquele copo comprido lá, é muito ruim, né? E aí eu experimentei trocar de taça. Nossa senhora, mudou totalmente a bebida, né? E aí muda total. Vamos inclusive, o espumante você pode fazer um bom coquetel com cachaça com ele, né? Não, tem uns coquetel que ficam, ele pega uma cachaça mais frutada, tanto com cachaça envelhecida como com cachaça branca, ele fica legal, sabe? Mas uma cachaça mais frutada, assim, como sabe, que agrega, traz, vai. Então, o espumante é uma bebida interessante para fazer coquetéis, né? Cachaças.